Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, presidente da secção regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e João de Deus, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Bem-vindos. Hoje, com médicos e enfermeiros presentes, vamos variar, não vamos fazer aquilo que temos feito nas últimas semanas em que temos estado juntos, vamos fazer ao contrário, começamos por falar dos médicos. Pode ser? Muito bem. Então, notícia desta semana que passou, médicos acusam o Governo de transformar périplo na saúde num somatório de corta-fitas. A Ordem dos Médicos lamenta que o uso deste tipo de expedientes propagandísticos serve apenas para escamotear os verdadeiros constrangimentos que prejudicam diariamente os profissionais da saúde e os doentes, e isto pode ser lido numa nota da Ordem dos Médicos enviada à agência Lusa. Vou pedir-lhe para começarmos o seu comentário. Cumprimentar antes de mais Ricardo e Guilherme e dizer que, de facto, este périplo revela uma coisa, revela que, de facto, a saúde não está bem. Porque se olharmos para o que tem sido este último percurso e verificarmos que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer, no fundo, as visitas, que no fundo não são mais do que inaugurações e por isso, apesar de termos sido convidados para 2 inaugurações, achámos que não fazia muito sentido estarmos presentes, revela que ele está preocupado. Está preocupado porque sente que o seu ponto fraco é aquilo que tem sido feito no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, está aqui a tentar um bocadinho pintar o Serviço Nacional de Saúde de uma forma que nós não reconhecemos como boa e está a tentar com isso, de facto, que as pessoas pensem que está a funcionar bem o Serviço Nacional de Saúde e todos nós, no dia-a-dia, temos essa experiência e as pessoas têm essa experiência de uma degradação contínua do Serviço Nacional de Saúde. Por isso nós fizemos essa nota, achamos que, de facto, este périplo não faz muito sentido, a não ser do ponto de vista político, eventualmente até do ponto de vista eleitoral, sentindo aí que pode ser o calcanhar daqueles desta governação. Há aqui algumas notas que temos que introduzir nesta nossa conversa e que têm a ver, por exemplo, com as acusações que têm sido feitas ao Governo de estar aqui a entrar num caminho de propaganda política para as eleições, naturalmente, de fazer, como temos ouvido também nos últimos dias, inaugurações e reinaugurações das mesmas coisas, e há quem associe uma coisa à outra, aquilo que se está a passar na generalidade, àquilo que se está a passar na área da saúde. A ministra Marta Temido disse que estas iniciativas serviam para conhecer melhor aquilo que é a realidade das coisas boas e das coisas menos boas que acontecem por esse país. Daquilo que é o começo deste périplo, ainda só vimos as coisas boas que são inaugurações, certo? Exatamente, e aliás isso foi objeto da nossa nota também. Nós gostaríamos que o Sr. Primeiro-Ministro, com a sua preocupação com o setor da saúde, que reconhecemos até que seja legítima, deve não só mostrar aquilo que está a ser feito de bom, e não dizemos que nada esteja a ser feito de bom, obviamente que há coisas que estão a ser feitas que merecem o nosso reconhecimento, mas há muito mais para mostrar, e o mostrar seria aquilo que não está a funcionar bem, a falta de recursos humanos, a falta de equipamentos, todas as demissões que nós vimos no setor da saúde. E, portanto, propusemos que se fizessem visitas não programadas, surpresa, aos diferentes locais do setor da saúde. Isso não é uma coisa muito normal. Acredita que isso era possível? Ou seja, que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde aparecessem de surpresa num hospital? Tenho pena que não seja normal. Tenho pena que não seja normal, porque senão temos uma visão enviosada daquilo que se está a passar na realidade. E nós que estamos no terreno sabemos muito bem aquilo que se está a passar no dia-a-dia. É evidente que, do ponto de vista político, isto provavelmente não traria, digamos, nenhuns benefícios para o seu Primeiro-Ministro e para a Governação, mas penso que isto seria muito útil. Aliás, a própria Ordem dos Médicos tem feito essas visitas, nós já visitámos todos os hospitais deste país, tentámos mostrar aquilo que está mal, denunciámos todas as situações e era isso que nós gostávamos também que o Governo tivesse essa preocupação, era de ver aquilo que está mal, fosse aos locais onde as coisas não estão a funcionar bem, mas não é com visitas programadas, em que se arranja tudo, até se pintam aulas novas das enfermarias, tiram-se as macas dos corredores.
isto não é mostrar o Serviço Nacional de Saúde, isto é tirar areia para os olhos das pessoas, mas as pessoas sabem no dia-a-dia que isto não é assim, que as coisas não funcionam assim. A Ordem dos Médicos foi convidada para estas iniciativas? A Ordem dos Médicos foi convidada para 2 inaugurações e achamos que não deveríamos estar presentes, porque achamos que se há um papel que se deve fazer não é ir aos locais, juntar-nos, digamos, a inaugurações e, portanto, não comparecemos. Deixe-me aproveitar então essa posição da Ordem dos Médicos, porque a posição da Ordem dos Enfermeiros foi diferente. A bastonária disponibilizou-se para acompanhar e estar presente nestas iniciativas. Se assim é, não têm a mesma análise, a mesma posição que a Ordem dos Médicos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme, portanto, partilhar estes momentos com vocês. Sim, mas temos que compreender que no momento em que é feito o anúncio por parte do Governo deste périplo pela saúde, obviamente que a Ordem dos Enfermeiros mostrou-se imediatamente disponível para acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro, mas naquilo que seriam, na altura, expectável de acontecer, que seriam visitas surpresa e, portanto, ir conhecer a realidade e não realmente estes equipamentos novos que foram inaugurados agora recentemente. No entanto, obviamente, nós também entendemos que as ordens profissionais não servem única e exclusivamente para apontar aquilo que de errado está, as más condições de trabalho, o déficit de recursos humanos, mas também valorizar aquilo que de bom se faz e, neste sentido, convém também sublinhar que o investimento nestes equipamentos não foi por parte do Governo, portanto, isto foi feito, ambos, os que foram inaugurados, que já estavam em funcionamento há alguns meses, foi feito com dinheiro da Comunidade Europeia e com o apoio das câmaras municipais e daquelas equipas multidisciplinares que, por aquilo que eu me apercebi naquelas visitas, que durante mais de 5 anos trabalharam em conjunto para hoje terem aquele equipamento à disposição daquelas pessoas. E obviamente que nós sabemos muito bem, as ordens existem para defender a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, e nós fizemos também crer ao Sr. Primeiro-Ministro que era muito importante ele convidar as ordens, não só para visitas a equipamentos novos que realmente têm ótimas condições, mas também, nomeadamente e principalmente, algumas instituições hospitalares que vivem hoje momentos absolutamente dramáticos, como é, por exemplo, o Centro Hospitalar de Leiria, conforme a Ordem dos Médicos também já noticiou em nós. E, portanto, nós ainda estamos a aguardar que cheguem efetivamente os convites para acompanharmos esta comitiva. Não me parece até ao momento que se vai tornar realidade, até porque eu concordo em absoluto com aquilo que o Dr. João acabou de dizer. Neste momento aquilo que está a acontecer é uma propaganda, obviamente, uma campanha política, que nós não nos revemos, e durante estas visitas fizemos essa informação chegar, quer ao Sr. Primeiro-Ministro, quer à Dra. Marta Temido, que estaríamos ali para valorizar o trabalho daqueles profissionais, e obviamente que o equipamento é muito bom, mas que é preciso também olhar para aquilo que menos bom temos, que é efetivamente estas instituições que ainda há pouco falei. Bom, de qualquer forma, sem dúvida que para os jornalistas que estão presentes é sempre apetecível ter a bastonária da Ordem dos Enfermeiros para colocar algumas perguntas e ver se sai alguma coisa de contraditório em relação às posições. Mas aquilo que nós podemos também verificar é que a máquina de comunicação está bem montada naqueles locais e, portanto, estamos a falar de dezenas e dezenas de pessoas. Não sei quais eram as funções daquelas pessoas todas, mas o que é um facto é que naquele momento, obviamente, que é feito com pouca circunstância. Uma inauguração de um centro de saúde, ou no caso de Cadaval, o SF de Abrantes. Portanto, o que está a dizer é que o embrulho é tão positivo que acaba por... É óbvio. A bastonária teve ali a oportunidade e fez chegar informação, falou com o Sr. Primeiro-Ministro e com a Dra. Marta Temido nesse sentido, mas obviamente que na comunicação social, ora bem, o que é transmitido na comunicação social não é efetivamente isso, é efetivamente fotografias das pessoas todas reunidas, muitas delas com algum faces até de alegria, mas o que é verdade é que aquilo não é representativo do que se passa no nosso SNS. Já agora, não quero entrar pelas inconfidências, mas a curiosidade naturalmente é grande. Claro. Melhorou o ambiente entre a bastonária da Ordem dos Enfermeiros e o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde? Ou seja, aquela tensão que era evidente e que nós víamos, que quase que havia ali um desconforto físico que é fácil de perceber. Reconheço que houve ali momentos realmente difíceis. Ainda hoje acredito, não por iniciativa da Ordem, mas sim pelos objetivos, quer da Ordem, quer do Governo, em determinados momentos não serem os mesmos, infelizmente. O que a nós nos preocupa verdadeiramente não é fazer política nem fazer oposição. O que a nós nos preocupa verdadeiramente
são as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, e é por isso que nos pugna todos os dias a trabalhar. E nesse sentido eu lamento imenso que durante muito tempo o Governo não tenha olhado para a ordem dessa maneira e tentou colar permanentemente a defesa daquilo que era a qualidade de vida das pessoas, a defesa por um SNS sustentável e com futuro, a questões partidárias, o que é lamentável. À data de hoje, eu acredito que após todo este trabalho, e obviamente que a greve cirúrgica também veio aqui pôr a nu algumas informações erradas que o Governo tinha recebido em altura, e o Governo percebeu efetivamente que a nossa posição, e esta visita e este acompanhamento que fizemos foi para provar exatamente isso. Nós não fazemos política de terra queimada, portanto a nós importa-nos defender o SNS, valorizando aquilo que está bem e apontando aquilo que efetivamente está menos bem. Portanto, neste momento parece-me que há aqui um caminho de construção e eu acredito que o ambiente político está muito mais Bom, e a verdade é que estão sentados à mesa novamente os sindicatos com o Ministério da Saúde, mas há uma greve que está marcada para abril e, portanto, há aqui também uma posição de força para o caso das coisas não correrem bem, parece-me evidente. Mas durante muitos meses andámos a falar aqui deste braço de ferro, o Primeiro-Ministro não gosta desta expressão, já o disse, entre enfermeiros e o Governo. Agora parece que o caldo se está a entornar também com os médicos. Também temos aqui notícias dos últimos dias de que os médicos internos estão a ponderar avançar para uma greve, pelo menos a iniciativa do Sindicato Independente dos Médicos, que já entrou em contacto com a FNAM, com a Federação Nacional dos Médicos, para se entenderem para um endurecimento dos protestos. E isto tem a ver com um anúncio que foi feito pela Ministra da Saúde e que tem a ver com a obrigatoriedade possível de segurar os internos à força, vamos dizer assim, durante mais tempo para que não possam sair do Serviço Nacional de Saúde, como hoje podem sair. Portanto, isto no fundo foi uma ameaça, admitindo a possibilidade disto acontecer, de retenção dos recém-especialistas após o internato, basicamente. A verdade é que estamos a falar de mais de 9.000 internos em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde. 9.000 internos que são uma estrutura basilar para que o Serviço Nacional de Saúde continue a funcionar. Gostava de ouvi-lo em relação a estas questões todas. Sim, é uma questão muito importante, porque, como disse o Guilherme bem, os internos representam mais de 9.000 médicos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, o que representa mais de 1/3 dos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, são uma força de trabalho importantíssima, sem os quais o Serviço Nacional de Saúde desmuneraria garantidamente. E é evidente que esta tentativa de aprisionar os médicos internos após a sua formação como especialistas não faz nenhum sentido. É uma violação da liberdade individual. É como se o Governo estivesse a dizer: nós estamos a dar aqui uma formação, mas vocês a seguir garantem que ficam mais uns anos. Estão a dar uma formação, mas os médicos estão a fazer o seu trabalho, são remunerados pelo trabalho que estão a fazer. Deixe-me recordar só uma questão. Não sei se recordam, isto aconteceu com a Força Aérea, com os pilotos e com a saída de pilotos para o privado. Esta questão colocou-se há uns anos. Creio que, sim, poderá haver algum as diferenças paralelismo, não estamos a falar de uma instituição militar. É o mesmo tipo de situação. É o mesmo tipo de situação, não estamos a falar de uma instituição militar e, portanto, isto é uma limitação, digamos, à liberdade de escolha que os médicos depois poderão fazer. O que a doutora Marta Temido devia preocupar-se era, de facto, para garantir que os médicos continuem no Serviço Nacional de Saúde, garantisse boas condições de trabalho, boas remunerações, de forma a que os médicos se sintam atraídos para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Isto é válido, obviamente, para os outros profissionais. Claro. Isso é que é importante. Não é forçá-los, aprisioná-los, digamos assim, num sistema, porque a seguir o que é que pode acontecer ou em que regime é que pode acontecer? Vai fazer uma lei em que, se os médicos não continuarem, o que é que vai acontecer? Vai obrigar a pagar, mas como? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, como é que isto vai funcionar? Então, se o médico acabar, é proibido depois de exercer? Então, e se for para o estrangeiro? Como é que vai ser? Vão lá buscá-los? Vão fazer um processo de extradição? Há aqui
coisas que não se entendem. mais Como uma é que isto vai funcionar? E não faz nenhum tipo de sentido. Quer dizer, os médicos vão assinar que tipo de contrato? A dizer que a seguir garantem permanência no Serviço Nacional de Saúde, e quais são as consequências? Não vão receber o ordenado? Já posso propor não o vão nome. receber o ordenado? Voltamos a ter o SMO. Antigamente era o Serviço Militar Obrigatório. Agora é o Serviço Médico obrigatório. Quer dizer, e os médicos não vão receber o seu ordenado enquanto estão a trabalhar como internos? Só lhes será pago depois no fim? Então, e se receberem, vão ter que devolver o dinheiro que ganharam a trabalhar? Há aqui coisas que não fazem nenhum tipo de sentido. A preocupação devia ser garantir que os médicos se sintam atraídos por trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E para isso é garantir que haja boas condições de trabalho, boas remunerações, que os equipamentos funcionem, que sejam atualizados, e isso é que é importante. Portanto, isto aqui estamos a utilizar um bocadinho, uma expressão popular, estamos a utilizar o chicote em vez de utilizarmos a cenoura, não é? Portanto, não se lidera desta maneira. Lidera-se mostrando às pessoas que, trabalhando no Serviço Nacional, é uma mais-valia sob todos os pontos de vista. As condições de trabalho, a progressão profissional, a garantia das carreiras médicas, isso é que é fundamental garantir. Não é depois obrigá-los a trabalhar em condições e em que tipo de contrato que nós desconhecemos completamente. Isto não tem a ver com o facto da formação dos médicos em Portugal ser feita em universidades do Estado? A formação dos médicos em Portugal é feita em hospitais do Estado, fundamentalmente. Também já há algumas instituições privadas que já dão algum tipo de formação, não tenho nada contra, desde que as condições sejam semelhantes e que se garanta uma boa formação. Portanto, agora, o Estado não pode, por esse motivo, obrigar as pessoas depois a continuar a trabalhar ali. Não é? Nós temos uma extraordinária formação. A melhor da Europa, e não tenho medo de o dizer como responsável de uma Associação Médica Europeia. Digo abertamente, temos a melhor formação de internato da Europa. E, portanto, isso depende muito, de facto, da estrutura que nós temos organizada, que é planificada pela Ordem dos Médicos. Quando a Sra. Ministra vem dizer que não há mais especialistas por culpa da Ordem dos Médicos, porque deveríamos abrir mais vagas, nós abrimos todas as vagas que permitem uma boa formação de qualidade. Tudo o que é possível abrir, nós abrimos, desde que haja boa formação de qualidade. Para garantir isso, não vamos abrir mais e em locais onde não tem idoneidade, para depois a formação ser de má qualidade. Isso não faremos. Há aqui uma diferença, e eu estava há pouco a tocar neste ponto, entre médicos e enfermeiros, que é precisamente as escolas onde se formam os enfermeiros e os hospitais onde os enfermeiros depois fazem esse trabalho de formação na prática, no terreno, são públicos e privados. No caso dos médicos, são públicos. Esta diferença, e agora peço-vos aqui um exercício aos olhos da opinião pública, faz com que seja mais fácil de aceitar que um enfermeiro saia voluntariamente, até porque não há emprego para todos, como sabemos, muitos tiveram que sair do país e porque não tinham emprego, nem era uma questão de remuneração que estava aqui em causa ou de condições de trabalho, mas será mais fácil de aceitar que um enfermeiro termine a sua formação e saia para o privado e não fique no público, mesmo que exista essa vontade do público, do que acontece com o médico? Há aqui uma diferença, acham? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso também esclarecer aqui uma situação. Eu nunca conheci nenhuma mudança feita com sucesso contra as pessoas. E, portanto, isto foi mais uma comunicação infeliz por parte da doutora Marta Temido. Mesmo que o pense, é extremamente perigoso no momento em que estamos a viver um conflito laboral grave, onde estamos a viver cativações absolutamente elevadíssimas no setor da saúde, com grave penosidade, quer para os profissionais, quer para a qualidade dos serviços, vir com declarações deste tipo. Outro ponto muito importante tem a ver com a formação. A formação académica, obviamente, que os enfermeiros tanto fazem... Mas, Ricardo, isto não é uma pescadela de olho à opinião pública, dizendo nós todos estamos a pagar esta formação. Mas se é uma péssima estratégia. Não é um bocadinho uma abordagem populista à coisa? É tentar... sem dúvida, mas é um péssimo caminho, eu acho. É um péssimo... Não é o caminho, não é a Daí a minha pergunta, é a solução. Aqui médicos e enfermeiros são diferentes. Isto é, eu penso que o desenvolvimento profissional dos médicos está muito bem. Portanto, eles têm um internato que o Governo aprova, juntamente com a Ordem dos Médicos, que o suporta, e muito bem, é feito realmente nos nossos hospitais públicos e alguns no setor privado. É, na verdade, a melhor formação europeia, assim como é também a dos enfermeiros. E nós, neste momento, estamos a querer também que a nossa formação especializada
que é chamado o internato, seja também suportado pelo Governo. Só assim faz sentido. O Governo tem, efetivamente, que reconhecer a valorização do cuidado especializado, tal como faz com os médicos ou com os farmacêuticos e, possivelmente, no futuro, com os psicólogos, e muito bem, porque as pessoas necessitam dos melhores cuidados possíveis. Agora, não podemos de todo começar a falar em reter profissionais contra a sua liberdade. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Então, daqui a pouco andamos um bocadinho mais para trás e vamos à formação académica e vamos todos dizer um professor que é licenciado é obrigado a ficar no setor público a trabalhar quando termina a sua formação. O que o Governo tem que fazer, como disse o Dr. João muito bem, até porque isto não é segredo para ninguém. Eu acho que todas as associações estão em consonância nesta matéria. Tem que se edificar as carreiras clínicas como forma de conseguirmos dar uma esperança de projeto profissional, projeto de vida às pessoas. E neste momento, parece-me que estas declarações são muito perigosas, principalmente neste momento em que estamos a viver, e, aliás, já existe uma notícia em como os sindicatos médicos estão revoltadíssimos com esta situação e ameaçam avançar para uma greve geral só de internos, e é mais uma situação a complicar o desenvolvimento do nosso SNS e, portanto, não me parece de todo que tenha sido uma estratégia feliz por parte da doutora Marta Temido. Deixe-me só acrescentar que, obviamente, há aqui uma diferença, mas temos que ver que a formação, mas que não tem muito a ver com a formação. A formação universitária dos médicos é só, de facto, no setor público, na enfermagem existe também, que eu saiba, no setor privado, mas isso não acho isso relevante para esta questão. Quer dizer, nós temos, neste momento, 7 faculdades de medicina públicas, que formam o número de médicos suficientes neste momento para as nossas necessidades. O que estamos a falar aqui é, a seguir à formação universitária, quer dos médicos e, neste caso, então, dos enfermeiros, nós, de facto, o médico só pode exercer quando integrar uma especialidade e fizer a sua formação a nível da sua especialidade. Nos enfermeiros funciona um bocadinho diferente, mas o Ricardo explicará isso melhor com certeza. Agora, como o Ricardo estava a dizer, e muitíssimo bem, o coartar da liberdade da pessoa, porque a pessoa está ali, digamos, está a ser paga pelo Estado, está certo, mas está a ser paga pelo trabalho que está a fazer. Ele está a formar-se, mas ao mesmo tempo está a trabalhar. Os internos fazem imensas consultas, tutelados obviamente, mas fazem imensas consultas, ajudam imenso nas cirurgias, são um dos garantes nos serviços de urgências, que sem eles os serviços de urgência seria absolutamente caótico, e portanto eles por esse trabalho estão a ser pagos. Portanto o Estado não lhes está, digamos, a dar nada de barato. Sai do seu pelo o seu trabalho. E, portanto, a seguir dizer agora vocês têm que ficar aqui, é um aprisionamento da liberdade individual que não faz nenhum sentido neste momento. Estão registadas as informações, vamos ver o que é que sai daqui. Mais uma vez temos mais uma ameaça. Estamos em ano de eleições e sabemos que é, de facto, a melhor altura para fazer pressão, porque a pressão desgasta e sabemos isto. Bom, falemos de Lei de Bases da Saúde. Agora, já não falamos há algum tempo. A doutora Maria de Belém foi à Comissão de Saúde, na Assembleia da República, e disse que a proposta de Lei de Bases da Saúde que está em cima da mesa é inconstitucional. E vou recuperar aqui as declarações da doutora Maria de Belém. Realmente eu não estou preocupada, mas gostava de vos chamar a atenção para uma coisa que, para mim, é absolutamente estruturante, quando nessa proposta se consagra que todas as pessoas têm o dever de serem responsáveis pela sua própria saúde e pela melhoria da saúde da comunidade, tendo o dever de as defender e promover. E a doutora Maria de Belém considera que isto é inconstitucional porque abre a porta que as pessoas que não se portam bem, de acordo com uma avaliação que diz não saber por quem é feita, não tenham acesso aos cuidados de saúde. E, de facto, isto é um pouco estranho, porque não estamos habituados a que este ónus seja colocado desta forma. Isto não tinha sido dito antes, acaba por ser aqui um pouco uma surpresa que não tínhamos visto em lado nenhum, mas que a doutora Maria de Belém veio trazer ao de cima neste momento e que merece análise. Então, vamos ouvi-la. Muito bem. Ora bem, eu diria que sobre especificamente
este aspecto que a doutora Maria de Belém referenciou, se é inconstitucional ou não, é evidente que pode aqui abrir uma porta, mas os constitucionalistas com certeza se pronunciarão sobre esse aspecto. Também não nos tinha, digamos assim, alertado esse facto. Pode abrir, de facto, essa porta de sermos quase, eu diria, polícias uns dos outros, não é? Que é uma coisa que a mim me choca um bocadinho. Agora, o que eu acho que é fundamental na Lei de Bases da Saúde, independentemente de haver este aspecto que pode ser modificado, é que a Lei de Bases da Saúde, da forma como foi depois alterada e a proposta que foi apresentada, tem algumas questões que, do nosso ponto de vista, são importantes. Por exemplo, deixou cair a definição de ato médico que estava na anterior Lei de Bases da Saúde e, portanto, continuamos sem definição do ato médico. Cria aqui um aspecto importante que é o recurso aos outros setores, social e privado, ser só se eventualmente se justificar, etc. E isso é que são aspectos importantes em termos da saúde dos portugueses. Penso que esse é um aspecto de pormenor que eventualmente pode ser encarado e os constitucionalistas assim o dirão, mas penso que não é o aspecto fundamental da Lei de Bases da Saúde. Portanto, não relevo, digamos assim, muito esse aspecto específico daquilo que foi apresentado. Eu gosto bastante de cartoons e confesso, e faço daqui a minha homenagem ao grande Augusto Cid, que partiu na semana passada, mas a imagem que me surgiu quando li esta chamada de atenção da doutora Maria de Belém foi uma espécie de portas do céu e de um São Pedro que pergunta: portaste-te bem, fizeste tudo o que tinhas que fazer? Sim, portei-me, então vais ter tratamento. Portanto, é um bocadinho a imagem disto que acabámos de falar. Ricardo, esta portaria num hospital, onde se pergunta às pessoas se fizeram tudo bem, ou se consulta a ficha da pessoa e diz: não, tu fumaste, bebeste muito, não tens tratamento. Eu não colocaria as coisas assim. Mas é isto que a doutora Maria de Belém diz. Sim, eu tive a oportunidade de ver a Comissão de Saúde dela. Eu acho, em primeiro lugar, que uma proposta, um projeto desta dimensão, com esta importância, nascendo da forma como nasceu, obviamente que vai gerar, a médio e longo prazo, muitos conflitos. Portanto, a doutora Maria Belém e a sua equipa foram afastadas desta resolução e, portanto, obviamente que vai aqui gerar permanentemente muitos conflitos entre a doutora Maria Belém, que respeito imenso e é uma pessoa de grande valor, e o Ministério da Saúde. No entanto, neste caso específico que a doutora Maria de Belém refere, eu poderei não estar de acordo com ela. Obviamente não sou constitucionalista, mas não sou jurista, mas por aquilo que eu li, não me parece que ela tenha razão. Até porque na Constituição Geral da República, no artigo 64, diz claramente o seguinte: todos têm direito à proteção da saúde, mas diz também e o dever de a defender e promover. E este dever está implícito na nossa Constituição. Portanto, a Lei de Bases, a terceira, o que lá tem escrito, todas as pessoas têm de ser responsáveis pela sua própria saúde e pela melhoria de saúde da comunidade, tendo o dever de a defender e promover. Obviamente que abre aqui a porta à responsabilidade individual e coletiva do cidadão, que não me parece todo errado. Reparem o que está a acontecer em Itália neste momento. Portanto, para as crianças poderem inscrever na escola, vão ter que ter o seu quadro vacinal em dia. E, portanto, julgo que o caminho terá que ser um pouco este, a responsabilização individual e coletiva da pessoa. E não me parece que a leitura que a doutora Maria de Belém faz nesta matéria, obviamente que eu compreendo, é uma tentativa dela também olhar para este caso na dimensão que lhe interessa, obviamente, mas não me parece que abra a porta a esse tipo de leitura. Agora, obviamente que abre aqui a porta, sim, à necessidade que deve existir, até porque a saúde é paga por todos, há necessidade que deve existir num exemplo muito claro. Eu lembro-me há mais de 10 anos atrás, numa convenção onde eu estive, que ouvi o Secretário-Geral da Saúde falar, e já nessa altura ele referia que havia uma série de exames, mais na área da prevenção e da promoção, até nos rastreios, que deveriam ser obrigatórios, não sobre um ponto de vista negativo ou penalizador, mas até por um ponto de vista positivo, e portanto haver aqui a criação de alguns benefícios até fiscais para aquele cidadão que cumpre
os rastreios na idade correta, que visite o seu médico e o seu enfermeiro de família. Portanto, há aqui mecanismos que podem ser usados de forma a protegermos a saúde de todos nós, num futuro muito próximo. E parece-me que nesta matéria, a lei de bases nova, há lá matérias que evidentemente merecem alguma crítica, mas nesta não me parece. De qualquer forma, parece-me que há aqui dois discursos, um mais liberal e outro mais socialista. Creio que a doutora Maria de Belém vai buscar, obviamente, a raiz mais de esquerda e a abordagem mais de esquerda que, no fundo, desresponsabiliza o indivíduo e responsabiliza o Estado, e que é isso que está aqui em cima da mesa. Sim. Não sei se concordam comigo. Vamos agora falar de boas notícias, um bocadinho. Boas notícias, pelo menos, para os beneficiários da ADSE, que deixaram de ter, pelo menos, até novas notícias, mas estas são boas. Nunca deixaram de poder utilizar os serviços a que tinham direito, quer na rede CUF, quer na Luz Saúde, mas tinham uma data a partir da qual esses serviços seriam suspensos ou modificados, ou os direitos seriam modificados. Bom, pelos vistos, existe aqui um pré-entendimento já entre a CUF e a Luz Saúde e a ADSE. Pelo menos ambos comunicam que a ADSE mostrou esforço, a ADSE mostrou boa vontade de se poder voltar à mesa de negociações e anular aqui um ponto que era um ponto que incomodava bastante e que provocou este corte, que era a questão da imprevisibilidade e dos acertos que existiram com algum delay, vamos chamar-lhe assim, algum diferencial de tempo longo e que incomodou naturalmente os prestadores. Parece-lhe que isto está no bom caminho e que... É um passo positivo. Entendemos, obviamente, isso como um passo positivo, embora isso ainda não revele que se chegou a um fim que todos desejamos que seja atingido, e penso que essas grandes estruturas são importantes, digamos, no contexto da ADSE, mas isso apenas revela que há negociações e que se poderá chegar a um entendimento. Mas a Sra. Ministra da Saúde já veio dizer que não abdica dos 38 milhões que essas entidades todas devem à ADSE. É importante que haja essa negociação a bem dos beneficiários. E, obviamente, que eu penso que essa regularização, digamos, daquilo que está em dívida, entre aspas, desses prestadores relativamente à ADSE, deve ser olhada e deve ser vista da seguinte forma. Nós sabemos que o que é o ideal num sistema destes, porque a ADSE é uma espécie de um seguro, mas é um seguro solidário. Ou seja, nem todas as pessoas pagam o mesmo. Aqueles que ganham mais pagam os mesmos 3,5%, mas em termos de volume de dinheiro pagam muito mais do que os outros, e todos são igualmente atendidos no sistema da ADSE. E é evidente que íamos correr aqui um grande risco. E o grande risco qual era? Era aquele número de pessoas que têm ordenados superiores e que paga de facto bastante para a ADSE, como é um seguro voluntário, corríamos o risco de saírem da ADSE, fazerem um seguro privado por esse valor, faz um seguro privado calmamente, não é? Com um valor alto, e esses 10 a 15% de pessoas, se calhar, representam 40% ou 50% do proveito da ADSE. Claro. E, portanto, o risco era este, era a insustentabilidade depois da ADSE a partir daí. E, portanto, é importante que haja estas negociações, é importante que se regularize o que é para regularizar, é importante que se estabeleçam tabelas fixas dos valores, porque os códigos abertos criaram este problema. E, portanto, quando eu vou falar da minha especialidade, temos uma cirurgia de catarata, eu não posso, como a ADSE fez, tabular pelo mínimo o que se paga, porque a partir do momento em que eu tenho uma complicação, ou preciso de mais um ou outro consumível, sairia fora desses mínimos. Mas também não posso deixar os códigos em aberto para os hospitais privados faturarem o que quiserem faturar nesses códigos abertos. Portanto, tem que haver aqui um valor intermédio que se estabeleça, não o mínimo, mas o intermédio, é dizer, a cirurgia vale isto, independentemente se conseguir o mínimo ou um bocadinho mais se for necessário. E isto é que é importante. E se estabelecer este valor médio, vamos ver, então, quem é que se desviou para lá deste valor médio? E vamos estudar os casos. Então, há de chegar a um valor em que, provavelmente, estas instituições vão ter que devolver uma parte
desses 38 milhões, provavelmente não o todo. E, portanto, é este tipo de negociação, este tipo de bom senso que deve haver nas negociações para que se possa chegar a um acordo que é importantíssimo para todos os beneficiários, que são 1.200.000. Esta ruptura, Ricardo Correia de Matos, acabou por, à partida e por aquilo que vemos, dar bons resultados e permitir que esta moralização de que estávamos a ouvir falar, de facto, exista. Sim, e convém também referir que ao longo dos últimos 20 anos, talvez 30 anos, a ADSE teve uma gestão profundamente amadora. Nunca teve fiscalização, nunca teve supervisão dos gastos e, portanto, abriu aqui espaço realmente, através dos códigos abertos, de alguns privados a poderem ter faturado valores superiores. Mas essa situação sempre esteve refletida nos contratos em que eles assinaram. E, portanto, a mim o que também me parece é que o Ministério da Saúde convém começar a pensar em gerir muito melhor a comunicação que faz, porque alertou publicamente uma série de problemas, quando na prática, quando se sentaram à mesa, teve que recuar. E recuou na definição da tabela de preços e recuou também nos prazos de pagamento. E, portanto, fico bastante contente que tenha havido aqui uma aproximação das partes. Agora, não posso também deixar de afirmar que tudo isto tinha sido evitado. Se tivesse ouvido, logo desde o início, seriedade nesta matéria, todo este fumo não teria existido. E, portanto, alertou-se e alarmou-se a população para um determinado desfecho, quando, na verdade, era um desfecho impossível, politicamente impossível. E, portanto, queimou-se aqui, parece-me, várias pessoas neste caminho totalmente desnecessário. E, portanto, convém que o Ministério, mais uma vez, comece a comunicar de uma forma muito mais responsável os seus pensamentos, as suas políticas, aquilo que pretende fazer, e evitar este alarmismo social que nada traz de positivo para o nosso setor. E agora, uma notícia completamente diferente e que tem a ver com o ordenado do bastonário da Ordem dos Psicólogos. Calculo que as ordens dos médicos e dos enfermeiros não queiram fazer comentários em relação ao ordenado de um bastonário de outra ordem, diretamente, mas posso colocar a questão noutros termos. Portanto, a questão aqui é que há um ordenado que está aprovado desde 2010, ou pelo menos previsto, que exista na Ordem dos Psicólogos e que agora a Assembleia de Representantes da Ordem aprovou por maioria 9 anos depois. Isto faz com que o bastonário receba mensalmente 6.138,11 €, mais subsídios de férias e de Natal, etc., etc., e que os outros membros que recebam um máximo de 70% do valor da remuneração do bastonário. A grande questão, e deixem-me cá recolocar aqui a questão para me poderem dizer qualquer coisa, a grande questão aqui é: isto não é um cargo que as pessoas desempenhem em tempo completo, ou seja, as pessoas continuam a ter, pelo menos neste caso, continua a ter outras atividades e não tem exclusividade neste cargo. Nós estamos habituados a ouvir sempre falar, quando falamos em ordens de grandeza de cargos deste tipo, da referência do Presidente da República. E depois, logo a seguir, falamos do Primeiro-Ministro e depois falamos destas pessoas que estão nestes cargos de destaque. A pergunta que eu faço é: eu não sei qual é o ordenado de cada um dos bastonários das ordens que representam, mas um ordenado desta grandeza choca-vos ou não? Bom, em relação à Ordem dos Médicos, devo dizer o seguinte: obviamente não vamos comentar o que se passa internamente na Ordem dos Psicólogos, é uma decisão dos órgãos próprios da Ordem dos Psicólogos e, portanto, não nos compete a nós fazer qualquer tipo de comentário relativamente a isso. Em relação à Ordem dos Médicos, 2 ou 3 notas. Primeiro, não sendo um cargo obrigatoriamente em exclusividade, ele na prática é em exclusividade. Quer dizer, o Dr. Miguel Guimarães, como bastonário da Ordem dos Médicos, ele basicamente 99% do tempo é
o seu trabalho como bastonário. Ele ainda mantém e quer manter, e eu acho muito bem, uma pequena consulta no seu serviço, um pequeno período semanal, mas basicamente é um cargo em exclusividade. E até agora o cargo de bastonário da Ordem dos Médicos nunca tinha sido remunerado. Com os novos estatutos abriu-se essa porta. E abriu-se bem porquê? Porque obviamente isto limitava muito os próprios candidatos ao cargo de bastonário. Quer dizer, só alguém que tivesse um background financeiro suficientemente largo se poderia candidatar, porque senão perderia todos os seus rendimentos, e isto não é possível, de facto, para as pessoas poderem candidatar. Assim, abre-se, de facto, todas as pessoas, todos os médicos que terão em condições de poder candidatar-se, o poderão fazer, e o que nós fizemos foi, na Assembleia de Representantes, a proposta que foi proposta e foi aprovada, foi equivaler o ordenado bastonário ao topo da carreira médica, e, portanto, foi essa a nossa opção, e penso que bem, que fazia todo o sentido fazê-lo desta forma, e isso permite que o bastonário tenha, digamos assim, o seu suporte financeiro, uma vez que não pode, no fundo, é impossível em termos de tempo, não é obrigatória a exclusividade, mas ele deixou de fazer medicina privada, mas a própria medicina estatal está limitadíssima a um pequeno período só para, de facto, manter o contacto com os doentes, que é fundamental para todos nós mantermos essa atividade, mas que lhe permite ter a sua vida, enfim, mais ou menos, sem ter que recorrer, digamos, a ajudas externas, às economias, claro, e manter isso. Portanto, é esse o comentário que temos a fazer. Ordem dos Enfermeiros. Bem, quem está efetivamente bastonário tem uma dedicação exclusiva. Não há outra forma. Não existe Ana Rita Cavaco, enfermeira e cidadã, e bastonária. Quer dizer, a pessoa assume um perfil, e eu devo dizer que quem se candidata a estes órgãos, se quiser realmente trabalhar de acordo com aquilo que são as funções da Ordem, a missão da Ordem, tem mesmo que existir uma dedicação, porque a autorregulação profissional é uma área complexa, é uma área que exige muito tempo de dedicação. E nós, na Ordem dos Enfermeiros, este grupo que está neste momento nos corpos sociais, tendo em conta que foi a primeira vez que conseguiu eleger-se para a Ordem, encontramos uma realidade muito semelhante quase a todas. Portanto, a não definição dos subsídios ou dos vencimentos. E existe uma lei quadro das ordens profissionais a que obriga que todo o subsídio ou todo o vencimento que seja estipulado seja votado, neste caso, em Assembleia de Representantes, no nosso caso é uma Assembleia Geral. E foi isso que nós fizemos. Desenhámos e construímos um regulamento onde tivemos, atenção, duas dimensões muito importantes. A primeira, a dedicação exclusiva ou não do órgão, portanto, se a pessoa está ou não em exclusividade, e a outra, fazer equivaler, tal e qual como a Ordem dos Médicos fez, equivaler ao setor profissional público. E, portanto, foi isso exatamente que nós fizemos. A bastonária na Ordem dos Enfermeiros tem um vencimento equivalente ao enfermeiro diretor dos hospitais do Grupo B, ponto. Não fizemos qualquer tipo... Existem ordens que fizeram, portanto, um comparativo ao privado, quanto é que a pessoa poderia oferir, nós não o fizemos, portanto, tendo em conta que é um cargo público, faz todo o sentido, na nossa opinião, equivaler também a um cargo público. E, portanto, foi isso que nós fizemos, está regulamentado. Apraz-me muito saber que, finalmente, as ordens estão todas, paulatinamente, a fazer, no seu tempo, a definir estas matérias e cumprirmos a lei. Isto, para mim, é muito claro. E assim ficámos com um panorama a três, em vez de ficarmos só com um, que era a notícia que trazíamos, o que é sempre bastante melhor, que assim a capacidade de análise de quem está a ver-nos, de quem está a ouvir-nos, melhora substancialmente. E tem que existir transparência nestas matérias. Nós, quando tomámos posse, houve um escrutínio muito grande feito e sempre afirmámos publicamente que tinha que haver transparência nestas matérias, quanto é que as pessoas oferem, quanto é que ganham, e, portanto, nada como regulamentar e votar em Assembleia e responsabilizar todos. Nós também discutimos se havíamos de equivaler a outros cargos, Presidência da República, Primeiro-Ministro, Ministro, juízes, etc. Mas achámos que o que fazia sentido era fazer a equivalência para a nossa carreira própria. Portanto, foi isso que fizemos, basicamente. Muito bem. Para terminarmos este programa, retomo uma notícia que já tivemos neste programa, só que o prémio que esta pessoa recebeu agora ganha uma dimensão nacional no Reino Unido. Tinha ganho um prémio apenas local no Reino Unido é um bocadinho maior do que local em Portugal. Estamos a falar da enfermeira Silvia Nunes, profissional portuguesa que não
conseguiu encontrar emprego em Portugal e teve que emigrar. Mais uma portuguesa, não foi única, foram muitos portugueses que tiveram que procurar, em tempos de crise, um novo caminho fora de Portugal. E muitos deles estão a ter carreiras de grande sucesso. É o caso da enfermeira Sílvia Nunes, que desta vez ganhou o prémio britânico Great British Care Awards na categoria de melhor enfermeira pela inovação, criatividade e atenção no trabalho. Isto sabe-nos sempre bem ouvir quando um português vence no estrangeiro. Para vocês, enfermeiros, com certeza ainda se sentem mais felizes porque é um profissional formado em Portugal, é um colega de trabalho que brilha lá fora e que é um par. Sem dúvida, eu até aproveito o programa e dou os parabéns à Sílvia mais uma vez por todo o trabalho que ela desempenha. O prémio é, no fundo, o resultado do trabalho que os colegas fazem, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que são formados em Portugal obtêm uma excelente formação e, portanto, a única diferença aqui é, efetivamente, a meritocracia desses países, a política de saúde que se faz lá. Eu relembro que a Sílvia ganha 2 prémios em 2018 e é considerada a personalidade do ano aqui em Portugal 2018 e trabalha num lar e, portanto, trabalha num ambiente completamente diferente e, portanto, a valorização que aquele Sistema Nacional de Saúde dá aos cuidados paliativos, aos lares, aos continuados, é absolutamente divinal e, portanto, apraz muito que os profissionais sejam reconhecidos e que tragam para Portugal estes exemplos para que consigamos, desta forma, mudar um bocadinho, nem que seja um bocadinho, as políticas de saúde aqui neste país. E eu acredito verdadeiramente que, fruto também não só destes prémios que são atribuídos aos nossos profissionais, mas também a toda a pressão que tem sido feita nos últimos tempos relativamente às políticas de saúde, a valorizarmos muito mais a prevenção e a promoção, o terceiro setor, estou perfeitamente convencido que num horizonte temporal curto, útil para nós, que ainda trabalhamos no setor, consigamos efetivamente mudar o sistema e proporcionar às pessoas que já têm uma idade avançada, nomeadamente estas, altos índices de qualidade de vida, que é isto que a Sílvia faz no Reino Unido. Eu relembro, o outro prémio que ela ganhou foi a melhor enfermeira do leste de Inglaterra. E, portanto, são trabalhos absolutamente meritórios e cruciais para o desenvolvimento da qualidade de vida, neste caso dos britânicos, e eu quero que em Portugal também possamos dar estes passos. Na secção Jornal do Centro fizemos no ano passado a primeira gala dos enfermeiros, onde também premiámos os enfermeiros que têm desenvolvido um trabalho verdadeiramente excelente e diferenciador na vida das pessoas, e este ano vamos fazer novamente, será em Viseu. Aproveito para convidar todos os enfermeiros a inscreverem-se, e eu também sei que a Ordem dos Médicos também faz algo semelhante, também atribui através do mérito várias homenagens e, portanto, o caminho é este, valorizarmos quem realmente trabalha e é diferenciador e faz valer os seus indicadores e os seus ganhos em saúde, para que consigamos transformá-los em exemplos, para que outros possam seguir os seus passos. Sem querer entrar aqui numa lógica de provincianismo, que nós somos muitas vezes acusados de... Somos muito bons, sabemos o trabalho que fazemos. Temos neste programa, semana após semana, dito que os nossos médicos são fantásticos, que os nossos enfermeiros são fantásticos, que os serviços funcionam com o nível que funcionam porque temos profissionais fantásticos, mas quando vemos alguém ser distinguido fora do país, nós ficamos muito contentes. Temos aqui sempre este traço que alguns acusam de ser um traço de provincianismo. O que eu pergunto é, nós temos aproveitado, nós sabemos que houve muita gente que saiu do país em período de crise. Temos aproveitado este know-how destas experiências e, de alguma forma, no caso dos médicos, juntado a estas pessoas que estiveram fora do país, ouvi-las e tentar também beber alguma experiência, um pouco da experiência destas pessoas fora do país? Bom, primeiro de tudo, gostaria de dar aqui publicamente, em nome da Ordem dos Médicos, os parabéns à Sílvia Nunes pelo prémio que recebeu e dizer que isso demonstra a qualidade da nossa formação em Portugal, na área da enfermagem, como nós temos excelente formação na área médica também em Portugal. Isso só demonstra o valor da nossa formação, primeiro que tudo. Em segundo lugar, dizer que temos
inúmeros exemplos nas várias setores da saúde e não só da saúde. O ano passado foi considerado também o melhor investigador científico na Áustria, um português que também lá esteve. E, portanto, temos tido vários prémios. Eu próprio fui em 2017, considerado uma das 100 pessoas mais influentes na área da saúde no mundo inteiro pelo trabalho na Associação Europeia. E, portanto, todos esses reconhecimentos são, obviamente, importantes, não só para nós, mas para o país. E, portanto, isso revela, de facto, a qualidade dos portugueses que trabalham cá em Portugal e que trabalham lá fora. Claro que lá fora temos melhores condições de trabalho. É pena que nós não aproveitemos a grande qualidade dos nossos profissionais em todas as áreas em Portugal. Porque se nós tivéssemos essas condições, quer no setor da saúde, quer noutros setores, garantidamente o nosso país estaria muito mais desenvolvido. É evidente que, e respondendo diretamente à pergunta que o Guilherme me fez, nós aproveitamos, digamos assim, todo este trabalho no sentido em que muitas destas pessoas, e estou a falar da área da saúde, trazem depois para Portugal a sua experiência e o seu trabalho. Nós convidamos, e existem até diversos prémios do setor da saúde, para, digamos, médicos e outros profissionais de saúde que trabalham lá fora trazerem essa experiência, e nós temos inúmeros exemplos por esse mundo fora. E, portanto, também, obviamente, aproveitamos. Se calhar devíamos aproveitar melhor. Mas eu diria trazer o exemplo para Portugal e demonstrar aos nossos políticos e aos nossos decisores a qualidade das nossas pessoas, isso é que era fundamentalmente. Porque este brain drain que sofremos, esta fuga de cérebros, é dramática para um país. Claro. É dramática para um país. Quando nós vemos não sei quantos enfermeiros que foram para o Reino Unido e para outros países, não sei quantos médicos que saíram, quando nós os podíamos aproveitar e desenvolver este país, se houvesse boas condições, boa organização, é uma pena. É o que eu poderia dizer, mas gostaríamos de aproveitar ao máximo esta qualidade. Enquanto há vida à esperança, e esperemos que no futuro... Se o Guilherme me permite, até fazia aqui um repto. Eu continuo a acreditar que somos capazes de construir um mundo melhor. E a comunicação social aqui tem um papel fundamental. Se conseguisse dar eco a estes prémios, a estes exemplos, a estes profissionais que fazem trabalho absolutamente extraordinário em prol portanto, da vida das pessoas, e desta forma consigamos transformá-los em exemplos para todos nós e consigamos motivar e inspirar outras pessoas que muitas vezes se veem perante determinados obstáculos e não conseguem dar a volta. Portanto, olhar para esses exemplos e conseguir superá-los. E a comunicação social, infelizmente, em Portugal ainda está muito refém daquilo que é negativo, do medo. Portanto, nós abrimos um telejornal, abrimos um jornal, é tudo negativo, ou quase tudo negativo. Portanto, temos que inverter este paradigma. Não só mostrando o que se faz lá fora, mas mostrando o que se faz aqui dentro. Também trabalham cá dentro. Quer dizer, nós lá fora vemos que os países e as instituições reconhecem o trabalho das pessoas. E cá, às vezes, não o reconhecemos. E é uma pena. Portanto, o Guilherme, na sua rede de amigos, no seu trabalho, lança esse repto para ver se conseguimos. É isso que estamos a fazer. Conseguimos abrir telejornais com notícias positivas para inspirar as pessoas a fazer melhor. E a enfermeira Sílvia Nunes já aqui esteve a ser entrevistada no canal S+, e em nome do canal S+, dou-lhe mais uma vez os parabéns agora por este prémio. Bom, e agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. E, como sabe, o Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.